Boa noite. Se estiverem me ouvindo, me sinalizem. Boa noite, povo. É quinta, 11 de fevereiro. E estamos aqui para a live de conteúdo de quinta-feira. Lives de conteúdo de fevereiro. Tem ninguém comigo hoje? Vou falar sozinha, bora? Não tem problema. Aí depois todo mundo vai assistir, né? Aí fica igual do outro, da outra vez do banco de horas da compensação. Depois teve mais de 600 visualizações, alcançou mais de 1000 contas. Então vamos lá. Aula free do dia. É sobre o artigo 62 da CLT. Recomendo fortemente que assistam a live de terça, de anteontem, que eu fiz com a Nécia Batista. Está no Instagram dela, no perfil dela, Nécia Batista. Eu não consegui ainda subir para o YouTube, deu problema, então não tá lá ainda, então só tá lá no perfil dela. Mas recomendo, Thaís, recomendo que vocês assistam essa live de terça-feira, que foi sobre teletrabalho, que é a terceira hipótese do artigo 62. Então, na verdade, a aula de hoje é uma aula voltada... Oi, Lidiane, oi, Valquíria. É uma live voltada para o artigo 62. Então, para a gente, pelo menos, encerrar em parte, no podcast tem vários episódios sobre o artigo 62, tá? Oi, Nécia, acabei de falar de você. Tem vários episódios sobre o artigo 62 nos episódios de jornada de trabalho, então pode pesquisar no podcast Drops de Direito do Trabalho, tem tudo lá. Vai ali nos destaques e tem os temas que já foram tratados e tem lá, tá? Então recomendo fortemente, porque aí é um assunto, aí vai estar mais abrangente. Aqui é um papo rápido sobre inciso 1º e 2º, tá? Do artigo 62, então esse é o nosso objetivo hoje. Um papo realmente rápido, eu não vou falar tanto quanto na quinta-feira passada, quanto a quinta-feira passada, quando falei da compensação. E o nosso objetivo é tratar de... trazer essas noções gerais do artigo 62, inciso 1º e 2º, e eu trouxe aqui algumas decisões, assim, para depois vocês terem. Quem quiser, quem achar que essa live, esse conteúdo vale um material, vai ao longo da live aqui, colocando aqui embaixo, quero material. Porque aí, se for o caso, se tiver bastante gente pedindo, quero material, eu depois posso transformar a minha bagunça aqui num material interessante em PDF para colocar no Telegram, tá? Também recomendo que deem uma lidinha no post de terça-noite, eu acho, de terça-noite, que foi o post que tratou da base do artigo 62. Então, o artigo 62, vou começar, porque a live de conteúdo é isso, a gente começa a aula, depois entra, quem não conseguir tudo depois assiste, né? E lembrando que semana que vem, na terça-feira, tem live de conteúdo de novo, e na quinta-feira é a Masterclass. Então, aí na quinta que vem é a Masterclass, que é transmitida no YouTube. Mais pra frente eu vou falar de novo dela pra quem quiser. Vai ser muito bem-vindo na Masterclass, que é sobre extinção do contrato de trabalho, noções fundamentais. Vamos lá. O artigo 62, então, da CLT, ele trata daqueles que são excluídos do capítulo. Que capítulo? Se vocês olharem os posts do Instagram das últimas semanas, às terças-feiras eu passei a falar de jornada de trabalho, de duração do trabalho. E nesses posts a gente fala do artigo 58, do artigo 59, do artigo 60, que é dos insalubres, a questão de hora extra para atividade insalubre. Artigo 59 foi todo o objeto da nossa live de conteúdo de compensação de jornada. Porque ali tudo gira em torno de controle de jornada, pagamento de horas extras para quem exceder a jornada. E também existe mais para frente o artigo 71, que trata dos intervalos, então mais para frente, se for o caso, a gente fala sobre eles, mas tem também no podcast bastante coisa dos intervalos, tá? Oi, Tati. E aí então hoje o objetivo é que a gente aborde um pouco desse inciso 1º e inciso 2º, porque são incisos antigos, gente, não é nada novo, tá? Não é como o teletrabalho, que é uma coisa nova. São incisos antigos e que ainda tem assunto, por quê? Porque as situações de fato mudaram.
Na verdade, o que a gente tinha antes a respeito dessa matéria, agora é um pouco diferente, sabe? Porque nós vamos ver o seguinte, assim como o assédio moral também foi se renovando à medida em que a intolerância não foi mais admitida e não podemos tolerar os intolerantes, então a própria noção de assédio moral foi se alterando, e esse é o episódio do podcast dessa semana. Tati, além dessa mudança, nós temos mudanças em diversos setores. Então, às vezes as pessoas leem um artigo, e aqui, o artigo da CLT, e dão uma interpretação de muito tempo atrás. E aqui eu vou fazer uma coisa, não é uma dica, gente, mas é um toque de realidade. Vou fazer um toque de realidade bem rápido para vocês. Vocês vão lá e fazem uma petição inicial dizendo que não se aplica o artigo 62, beleza. Aí, né, isso é uma pessoa lá pedindo hora extra, nem sabe se é artigo 62 ou não. E aí a defesa vem dizendo que se enquadra no artigo 62. Então está excluído do capítulo de controle de jornada, portanto não tem direito a horas extras, não tem direito a intervalo, não tem direito adicional noturno. Basicamente, isso fica tudo num pacote só, tá? Essa é uma questão já bem complexa, né? Então fica tudo num pacote só. E aí cita a decisão do TST de, assim, 1998, 2002... Gente, sinceramente, a questão do externo, por exemplo, as decisões mais antigas são numa linha completamente diferente. Primeiro que eu já dou aqui, isso é algo que eu falo muito no curso de audiência, a questão de citar jurisprudência em petição, um número, 25 jurisprudências, 25 decisões de tribunais não me impressionam para eu formar a minha opinião sobre a matéria como magistrada, e assim como eu acho que quase ninguém se forma assim. Se essas decisões forem de antes de 2016, nem pensar. E em alguns assuntos antes de 2018 não faz nenhum sentido, que foi quando vieram as ações a partir da reforma trabalhista. Então tudo que tiver a ver com mudanças da reforma trabalhista não adianta trazer decisão de 2013, né? Então fica aqui um toque de realidade que não adianta ficar copiando e colando um monte de decisão sobre essa matéria, por exemplo, do artigo 62, porque essas coisas foram se alterando muito. Bom, é importante lembrar aqui, porque a Tati advoga para bancário, não para banco, ela advoga para bancário e outras pessoas podem estar nessa situação. A situação do bancário é um pouco diferente da questão do artigo 62. A gente até vai fazer uma relação rápida, mas o bancário está lá no artigo 224, então eles têm lá as questões específicas deles de duração de jornada, 6 horas, 8, tudo mais, tá bom? Então, gente, quem achar que vale a pena ter um material sobre isso, tá? Coloca aí, quero material, que aí depois a gente conversa sobre o assunto. Então, o artigo 62, ele tem essa exclusão do capítulo. O Oscar Cross, por exemplo, meu colega, meu sócio em cursos, o Oscar, por exemplo, acha que o artigo 62 é inconstitucional, que ele não teria sido, ele não teria sido recepcionado pela Constituição, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô achando, porque o meu fone, eu acabo de perder ele aqui. Vamos ver se eu consigo ele de novo, mas... Vocês estão me ouvindo direitinho? O som está acontecendo? Vocês me digam, me deem um sinal de vida. Estão me ouvindo? Só faz uns coraçõezinhos aí para eu saber que vocês estão me ouvindo. Então, beleza, então tá. Às vezes faz uns ecos assim de onde eu estou aqui no meu fundo, nada, né? Estou sem fundo. Bom, assim, um fundo bonito, um cenário, né? Hoje é só por minha conta mesmo. Então, gente, o artigo 62, o Oscar Cross diz que ele não foi recepcionado pela Constituição porque a Constituição estabelece no artigo 7º o limite de 44 horas semanais. Então, ele diz o seguinte, se for para fazer uma interpretação conforme, acho que é mais ou menos isso, tá? O artigo 62 significa que não tem controle de jornada, não tem excedente à oitava, mas tem que respeitar um módulo semanal de 44 horas, mesmo nos casos, então, de externos, teletrabalho, função de confiança. Essa não é a opinião da maioria, que é uma coisa que eu realmente acho que a gente tem que pensar para o futuro. A gente já falou sobre isso no teletrabalho. O fato da pessoa estar no artigo 62 não pode significar que ela está 24 horas disponível e apta para prestar serviços em todo o seu tempo. Não é possível a gente imaginar que a pessoa deva trabalhar isso tudo. Minha colega Patrícia Santana, que em breve estará na live das 8, então a de hoje vai agilizar para acabar às 8, para vocês ouvirem sobre inteligência artificial no judiciário, tá? Meu colega Daniel Lisboa também. Oi, minha gente de Lages, coisa linda, coisa boa, colega de Lages, ó. Então, o artigo 62, ele tem essa questão de realmente excluir, não só da contagem, porque na hora que você não controla mais jornada, esse é o fundamento, a partir do quê? De uma liberdade. Por que não controla?
teoricamente, por situações específicas do artigo 62, você tem, por conta dessas circunstâncias, situações em que há uma flexibilidade de jornada possível de ser estabelecida pelo próprio trabalhador. Então, a gente falou sobre isso no teletrabalho. Teoricamente, o teletrabalhador pode se ajustar nos seus horários para trabalhar em horários alternativos e não necessariamente trabalhar mais. Essa também é uma questão do artigo 62. O artigo 62 não vem dizer que é para as pessoas trabalharem mais de 44 horas. Diz que é para as pessoas trabalharem sem controle de jornada, porque por conta dessas circunstâncias, elas podem organizar o seu trabalho, as suas tarefas, dentro do seu tempo. Por causa disso, elas não vão receber horas extras, nem adicional noturno, nem intervalo entre a jornada. Esse é um problema. Também é um problema em relação ao fim de semana, ao descanso semanal, porque o descanso semanal continua garantido, até porque ele tem previsão na Lei 605 de 49. Então, o descanso semanal deve ser mantido. Thaís já botou hashtag quero material. Então, quem quiser, bota aí hashtag quero material pra gente ir vendo quem que vai receber material nesse negócio. Então, quando a gente pensa no artigo 62, infelizmente existe uma tendência de se imaginar o seguinte: enquadra no artigo 62, porque ele pode trabalhar 60 horas por semana e ninguém tem que pagar nada mais por isso. Quando, na verdade, o ideal do artigo 62 é que a pessoa se organize e quantas horas a pessoa trabalha não é relevante. Não há relevância no número de horas trabalhadas. O que importa é a entrega das tarefas e da produtividade. Então, se nas sextas-feiras tem que mandar toda a tarefa, tem que mandar toda a tarefa. Se na sexta-feira tem que ter visitado 20 clientes, pode ter visitado todos na segunda e não ter trabalhado de terça a sexta. Então, se você pensar assim, é tipo banco de horas, pode ser maravilhoso. Agora, não vai servir para todo mundo esse sistema, que é o que a gente vai ver sobre os gerentes. Então, vamos para as hipóteses, podemos ir? Essa questão do artigo 62, no geral, eu falo, porque quem advoga para trabalhador, eu acho importante fazer pelo menos um parágrafo sobre essa questão. Quase ninguém entende pela inconstitucionalidade, mas pelo menos uma interpretação conforme, que não significa que o trabalhador está 95% do seu tempo à disposição do empregador. Porque, ainda assim, para quem está no artigo 62, gente, inclusive os externos, nós temos a questão do dano existencial. Então, essas pessoas, embora não... E às vezes não embora, às vezes justamente porque não têm direito às horas extras, sofrem uma pressão e uma cobrança enorme pelo trabalho, e isso gera para eles síndrome de burnout do mesmo jeito, como se tivesse controle de jornada era muito melhor, porque encerra o expediente e vai para casa, quando faz hora extra recebe, né? Pode também gerar outros problemas para o trabalhador e essa falta de desconexão que pode gerar o dano existencial que nós falamos no teletrabalho, mas esse é um tema muito recorrente, eu pretendo voltar a ele muitas vezes, tá? Aí o povo do Quero Material tá subindo, tô achando, agora eu tô me animando para organizar esse material para vocês, tá? Inciso primeiro, então, não são abrangidos pelo regime no capítulo, né? É uma redação de 94, os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Então, essa é a primeira parte. O inciso primeiro fala do trabalhador externo, né? O empregado que faz atividade externa. Incompatível com a fixação de horário de trabalho. Então, requisito objetivo, minha gente. Não é uma interpretação. Aliás, eu e o Dr. Oscar também temos falado muito sobre isso. Estamos bem positivistas. Eu não tenho nenhum problema. Eu sou conservadora agora, porque conservador é querer aplicar a lei. E aplicar a lei é uma leitura literal do dispositivo no seguinte sentido: empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Se for um trabalho externo compatível com fixação de horário de trabalho, não se enquadra. Se não se enquadra, tem que ter o controle de jornada. E qual o efeito de não ter o controle de jornada? Se não entrar com ação, nenhum, né, minha gente? É assim que funciona. Se entrar com ação, e para isso são 2 anos para gerenciar esse risco e calcular na empresa, se entrar com ação, vai o trabalhador dizer quantas horas ele trabalhava. E como a empresa não controlou a jornada
porque ela dizia que ele era externo, então não tinha controle, como que ela vai provar que ele não fazia mais de 8 horas por dia e que ele não fazia mais de 44 semanais? A própria defesa fica comprometida, porque a base da defesa vai ser qual? Não estava sujeito a controle de jornada. Só que o artigo não diz que é não estar sujeito a controle de jornada. O artigo diz que é ser uma atividade externa incompatível com a fixação da jornada. Então, se era uma atividade externa compatível com a fixação da jornada, a defesa principal da empresa se quebrou. Então, Dani, ela tem que fazer uma defesa sucessiva na sua contestação para dizer que, caso o juiz entenda que não houve o preenchimento dos requisitos e, portanto, não se enquadra no artigo 62.1, a jornada era aproximadamente tal. Ou pelo menos dizer que ele não passava de 44 horas semanais. Como dá para fazer isso? Vou te dar um exemplo, Dani. Por exemplo, vendedor ou promotor externo, tá? Vendedor externo é uma situação bem, né? É das mais comuns desse assunto. Vendedor externo. Ele visita supermercado, por exemplo. E aí, só que é de cidades de interior. Ou determinados comércios, tá? E nessas cidades, esses comércios não abrem eles fecham na hora do almoço. E eu vou dizer que fecham, porque eu trabalhei em Timbó, quase tudo fechava. Na época até o supermercado fechava na hora do almoço, abria de novo 1h30. Então, só não fechava o restaurante, como a gente brincava, fechava tudo na hora do almoço. Então, se não abre no horário do almoço, não recebe vendedores no horário do almoço. Então, quando ele diz, eu não tinha horário de almoço, eu não podia parar para almoçar porque eu tinha que fazer entregas e vendas, a empresa vai dizer, olha, ele fazia trabalho externo. Mas se não for considerado o artigo 62, então o que eu tenho para dizer é o seguinte, esses clientes que ele tinha para visitar aqui dessa lista não atendem no horário do almoço, então ele não podia visitá-los no horário do almoço. Esses clientes aqui não recebem aos sábados. E esses clientes aqui só atendem até as 7 da noite, então não era possível que ele ficasse até as 9. Claro, ele vai dizer que ele fazia relatório, o que de fato pode ser verdade. E aí a empresa ainda pode dizer, os relatórios ele podia fazer de manhã, antes de fazer as primeiras visitas, porque recebem a partir das 9. E trazer esses clientes para fazer essa comprovação, que são pessoas isentas para prestar depoimento, diferente de trabalhadores que ainda estão lá e que dificilmente vão sentar lá na cadeira da testemunha e dizer para mim, na verdade a gente atendia todo mundo meio-dia, às 7 da noite. Ele não vai falar isso porque ele ainda presta serviço. Então, assim, ainda que seja verdade, a gente que realmente não tenha, é sempre diferente de alguém totalmente externo, que não tem nenhum interesse no resultado do processo. Percebe? Vocês percebem, então? Então, assim, quando eu falo de questão de prova, que às vezes é assim, a defesa vem, artigo 62.1. Aí não é. Não é. E aí o que faz? Aí chegar na audiência, tô antecipando o conteúdo do curso de prática de audiência, chegar na audiência e dizer assim, não, excelência, eu quero provar a jornada dele. Eu digo, não, você não pode fazer prova da jornada, porque você disse que não era, porque você disse que era artigo 62. Então você não pode fazer prova de que horário ele fazia. Se isso não tiver sido alegado na contestação, se a contestação não declinar um horário para fazer prova, por ocasião da instrução processual, a empresa só pode fazer prova, ou tentar fazer prova, de que a atividade era não só externa, mas também incompatível com a fixação do horário de trabalho. Pegaram? Então, e isso fica também, doutora Patrícia, para o advogado de trabalhador que vai fazer a impugnação. Presta atenção na linha de defesa da empresa. Porque quando chegar na audiência, se o advogado quiser fazer a prova, o advogado do trabalhador é que tem que dizer assim, peraí, mas isso não está na defesa. Tem que dizer, gente. Tem que dizer. Eu leio todos os processos antes de fazer audiência, vocês sabem disso. Quem me conhece do Poder Judiciário sabe. Quem não conhece, fique sabendo agora. Eu leio sempre os processos antes da audiência. Mas tem períodos que a gente está com muito processo. Tem gente que já tem uma pauta imensa de processos e não consegue ler com todo cuidado tudo que tem. Então pode passar alguma coisa. Quem é que tem que conhecer o processo? Quem vai ter que fazer prova? Mais do que todo mundo no processo, né? Então, dito isso, que é chorinho, já que é spoiler do curso de prática de audiência, vamos continuar nos requisitos. Atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, e aí vem o outro requisito, que também é objetivo. Devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e no registro de empregados. Isso aqui é fatal, gente. É fatal.
O que tem de gente que apresenta na defesa artigo 62.1, mas não tem anotação na carteira. E assim, atividade externa incompatível com a fixação de jornada de trabalho é algo que a gente pode até discutir. Realmente a gente pode discutir o que é externo, o que é incompatível com controle e tal. Agora, anotação na carteira e no registro de empregados, nada feito. Não dá nem para produzir prova oral. Por quê? Porque não tem anotação. É uma condição objetiva, é um requisito objetivo para essa consideração. Então isso é uma coisa que não deixem isso sair do radar de vocês quando falam do 62.1. A primeira coisa que tem que ver é se tem anotação na carteira de trabalho. E como agora a carteira eletrônica, pode ser que essa anotação tenha sido só transmitida e na carteira física do trabalhador essa anotação não aconteça. Oi, Susan. Oh, minha boadraça tá aí. Então, pode ser que essa anotação esteja só numa comunicação. Tem que pedir, a empresa tem que comprovar, porque esse ônus da prova é da empresa. Por que o ônus da prova é da empresa do artigo 62.1? Porque é uma condição, em geral, pior para o trabalhador. Então, se o trabalhador está pedindo horas extras, fato constitutivo, ele tem que provar o quê? A jornada, porque ele está dizendo que ele trabalhava mais de 44 horas. A empresa vem com a matéria de defesa, artigo 62.1, excluído, não tem direito a hora extra porque é externo, então ela vem com um fato impeditivo, que é o fato do artigo 62. E aí ela tem que provar o quê? Que ela se enquadra no 62.1. Tá? Isso é bem importante. Então, quando a gente fala da atividade externa incompatível, aí realmente a gente sabe, por isso que eu peguei aqui umas decisões, que isso é uma matéria bastante controvertida, né? A gente sabe que nem sempre isso é tão simples assim. Então, o fato de ser externo, portanto, motorista, o fato de ser externo não significa que ele não tenha direito às horas extras, tá, gente? Porque ele pode não estar enquadrado no 62.1. E aí é que vem o negócio. A anotação na carteira e na ficha de registro da condição traz uma presunção. É o preenchimento de um requisito objetivo, mas não é uma presunção absoluta. Então, o trabalhador ainda pode fazer prova de que, apesar daquela anotação, poderia haver o controle. E, em alguns casos, ele prova mais do que isso. Ele prova que não só poderia haver, como havia um controle indireto. O controle da jornada, gente, para esse fim que nós estamos vendo aqui, não precisa ser aquele controle do cartão ponto, formalzinho, bonitinho. Pode ser um controle indireto. Tem empresas que fazem controle de outras formas, fazem questão de não ter cartão ponto para esse pessoal, para depois dizer que a atividade é externa, artigo 62.1, e fazem a anotação. Oi, Rodrigo, daqui a pouco tô lá para assistir vocês, vai ser para assistir a Vivian, vai ser o máximo, tenho certeza que você vai estar lá também, daqui a pouco na live da Matra. Então, isso de estar escrito não quer dizer que é absoluto, então o trabalhador ainda pode dizer, olha, mas na verdade eles controlavam. O que é esse controle indireto? Por exemplo, controle de tarefas. Então, tem que visitar 10 pessoas naquele dia. E o chefe fica ligando a cada hora para ver onde ele está e quem ele já visitou. Então, às 14h, ele sabe exatamente o que o trabalhador fez de manhã, quem que ele visitou e quanto tempo ele ficou em cada cliente. Isso não é controle? Isso é o quê? Ah, é controle de produtividade. Não é. Porque a visita não é produtividade. Produtividade é venda. E nem toda visita converte em venda. Nem toda visita que ele fizer vai necessariamente converter naquele volume que se está esperando. Então vejam, se está havendo um controle do que ele faz, não do que ele reverte em benefício da empresa, mas do que ele faz, de como ele desenvolve essa atividade, isso pode, não vai ser, pode ser considerado um controle indireto. E é nesse sentido que eu vi decisão aqui. Motorista mesmo, o que a gente percebe hoje em dia, gente, por isso que eu falei a questão de jurisprudência velha, tá? Volto a dizer para quem tá chegando agora que dessa live de conteúdo, então, sobre 62.1 e 2, se bastante gente colocar aqui para mim, quero material, a gente depois eu vou montar um material bonitinho de PDF e vou liberar no Telegram. Mas para isso eu preciso de gente interessada, hashtag quero material. Então, hoje em dia, agora, é a mesma coisa, atividade que é difícil de controle de jornada do que era há 15 anos. Gente, nos últimos 3 anos, isso se alterou completamente. Os motoristas hoje em dia têm
tantas formas que podem ter controlado a sua jornada. Antes a gente vinha com a história do tacógrafo, e aí é o famoso, né? O tacógrafo sozinho não serve como meio de prova, até porque realmente ele tem um monte de coisa. E, aliás, vou dizer que, você vai lá, sabe, eu acho tacógrafo um horror. Quem já teve que pegar tacógrafo para analisar, aquilo é um horror de olhar, um horror de analisar. Mas a gente tem muitas outras maneiras desse controle. Gente, muito mais eficiente é o rastreamento. Relatório de rastreamento, se a empresa contrata um rastreamento, e essa é uma coisa que eu acho bem importante da gente mencionar. Bora, quero material. Essa é uma coisa bem importante de mencionar, tá? Quando a empresa contrata o rastreamento, o que vem na defesa depois? Ela diz assim, o rastreamento tinha como objetivo a segurança do caminhão e da carga. Porque o trabalhador oxidante também, inclusive, né? Para alguns, claro. Então, era controle da carga e da localização do caminhão, por causa de furto, de assalto e, claro, a segurança do trabalhador, claro. Ok, não importa. Eu aprendi com meu pai, que é o cara sobre Aristóteles, meu pai é o cara do Aristóteles, que nos interessa muito mais o que aquilo alcança do que o nosso objetivo inicial. Então, ainda que o objetivo da empresa com rastreamento seja controle da carga, como existe isso e ele contempla os horários de movimentação do motorista na direção, ele também serve para controle de jornada. Então, ele não foi criado para isso, mas ele também serve. Tem gente que usa papeleta até hoje, gente, entrega a papeleta para o motorista e ele anota o horário. O que tem que olhar aqui é o seguinte, aí muitos dizem, eu anotava, mas era outro. Eu fazia outro horário diferente do que eu anotava. Essa é uma outra questão. Não é disso que nós vamos tratar aqui. Não estamos tratando aqui de desvirtuamento do objetivo da mudança, de não poder anotar o horário correto. Não é isso. Aqui a gente está tratando da possibilidade. Exatamente, vai além da finalidade. Então, o fato da gente ter como finalidade controle da carga, segurança, não significa que não possa ser usado para outra coisa. Não é? Uma mesa pode ser usada para botar comida e para botar o computador. Mas é que ela foi feita para colocar comida? Eu ponho o que eu quiser. E a gente pode usar. Meu pai chegou. Meu pai. Então, quando a gente fala de para que, como se controla, nós temos inúmeras maneiras. E eu já falei sobre isso, falei isso na terça-feira e falo isso o tempo todo. Se criou uma lenda de que é bom não controlar porque aí não precisa pagar hora extra. Isso é realmente uma lenda urbana equivocada, de gente mal orientada. Porque aquele que quer realmente se prevenir e trabalhar com compliance, a compliance, assim, aquela bem básica, gestão de risco, é muito melhor ter um controle. Ou pelo menos pagar aquelas horas extras que estão previstas na convenção coletiva, que depois pelo menos pode deduzir, o trabalhador tem que provar que fez a mais. Olha que coisa mais linda. Diário de bordo. Gente, o diário de bordo, às vezes, ele tem que ter tudo. E aí, quando eu peço para a empresa juntar, ela diz que não tem. E todo mundo sabe que tem. Então, por que será que ela não está juntando, né? Que coisa impressionante. No caso de motorista, gente, eu tinha uma dificuldade em acreditar que eles podiam passar 18 horas ao volante. E aí, vendo o relatório de rastreamento, eu descobri que sim. Então, antes eu olhava esses horários, assim, das 5 da manhã às 11 da noite, eu dizia, que absurdo, isso é impossível. Sabe por que eu achava isso? Porque pra mim é impossível. Eu nunca conseguiria. Nunca. Mas eu não sou motorista. Mas eu acordo às 6 da manhã e consigo trabalhar com meu cérebro até às 11 da noite. Vocês também. Então, o motorista, se essa é a atividade dele, isso que a Dani está falando, o próprio cliente exige em alguns contratos, eu acho isso muito importante. Apresentar isso. Porque pode sobrar, inclusive, para cliente quando é terceirização do transporte. Então, é importante isso. Outra forma de controle, entrada nos clientes. Quando chega no cliente, o cliente recebe o nome da pessoa e coloca o horário que ele chega ali, promotor de vendas, por exemplo, tá? E o horário que ele sai. Então, o cliente tem o documento. Claro, aí de novo, mas isso é um controle que o cliente que quis fazer. Mas vai servir agora para mostrar. Então, isso é muito possível. Com isso, eu quero dizer o seguinte, que atividades hoje realmente não são possíveis de ter o controle? Sobrou muito pouco. O que sobrou, na verdade, foi realmente o acerto entre as partes. De que não vai haver aquele controle, porque realmente vai haver flexibilidade para o trabalhador. O trabalhador realmente
vai poder estabelecer a sua rotina, o jeito de trabalhar, os seus horários. Se ele quiser pegar a estrada às 11 da manhã, ele pega. Se ele quiser começar mais cedo, ele começa. Se ele quiser passar um dia trabalhando mais horas para descansar no dia seguinte, ele faz. Como que nós vamos definir que essa flexibilidade foi combinada? Foi combinada porque não tem penalidade e não tem realmente controle. Então, às vezes, até podia haver o controle, mas eu também já vi decisões no sentido de que mesmo que pudesse haver o controle, ficou muito claro uma certa parceria entre as partes, entre empregado e empregador, que assim, ele às vezes na sexta-feira não trabalhava. Isso não está escrito em lugar nenhum, não está mesmo. E ele fazia isso porque aí de segunda a quinta ele puxava mais. E ele preferia trabalhar mais de manhã do que à tarde, ele preferia escolher o horário do trânsito, ele preferia escolher o gerente que ia atender ele, o gerente da tarde era melhor do que o gerente da manhã, então ele preferia à tarde. Ele decide isso. Ele, aí é que vem, dá liberdade para o trabalhador. O Sérgio está falando aqui do trajeto que pode ter até pedágio. Sim, eu já oficiei para receber o horário da passagem no pedágio. Eles adoram responder esse ofício. Mas é que pena, cada um com seus problemas, para pelo menos a gente ter uma noção. E aí, no fim, gente, o processo dá um trabalhão para ser resolvido, sabe? Porque o que acontece? Claro, o mais fácil, vou dizer para vocês, é o seguinte: a empresa não conseguiu provar o 62.1, horário da inicial. Ninguém mandou. Mas a gente não quer isso. A gente quer a verdade real, tá? A arquiteta que vai atender um cliente em outro município, como pode ser controlada essa jornada? Por exemplo, eu acho que esse caso, veja, a arquiteta, por exemplo, ela já tem mais liberdade porque ela poderia ser uma profissional liberal. Se ela está como empregada na empresa, eu acho que para ela, por exemplo, pode valer essa ideia do trabalho externo incompatível, porque ela, veja, ela também não tem interesse nesse controle, porque ela vai combinar direto com o cliente. Então, se ela tem liberdade de combinar com o cliente, de sair no horário que ela quiser, de depois de atender o cliente, como é em outro município, ir direto para casa, não precisa passar na empresa, aí a gente consegue. Entende? Então, assim, essa flexibilidade, essa mobilidade que o trabalhador pode ter, que vai dizer se ele está no 62.1. Agora, tem que colocar na carteira. Não é uma coisa que pode ficar como presumida porque ela tem liberdade. Então, se não está, tem que fazer um aditivo para colocar. Pode colocar. Gente, o aditivo, tem gente que não faz aditivo contratual porque diz assim, porque aí eu tô confessando que antes não dava. Sim, mas existe a prescrição, né, gente? Antes tarde do que nunca. Passa 5 anos, deu. Então, assim, sempre vale a pena arrumar se a situação realmente se enquadra naquilo, né? Na hipótese da lei. Então, quanto mais você conseguir administrar isso, melhor. E acho que os próprios relatórios em horários diversos, dias em que se comprove que não teve atividade, essa questão de troca de e-mails hoje em dia, ela facilita muito. Eu vejo esses prints de WhatsApp, gente, print de WhatsApp virou um negócio assim. Mas tem que passar pelo cartório. Se ninguém questionar, não tem que passar em cartório nenhum. O problema é mensagem de voz. Aí realmente, eu já escutei mensagem de voz em audiência. É engraçado para quem tá lá, para mim é divertidíssimo. Para quem tá se ouvindo, nem tanto. Mas os de mensagem escrita mesmo são utilizados, porque isso mostra a disponibilidade. E aí, vejam, nós temos ainda... Então, vejam só. Então, do artigo 62.1, em resumo, é o seguinte: tem que estar anotada a condição na carteira de trabalho e no registro. Inclusive, se for eletrônica, tem que fazer essa comunicação. A atividade, para ser considerada externa, tem que ser considerada externa e incompatível com fixação de horário, ou praticamente incompatível. Então, o que isso vai significar? Na verdade, deveria ser uma troca. A empresa confere liberdade para o trabalhador. Então, não é o contrário, não é o trabalhador exigir milhões de horas de trabalho e dizer, faz como quiser. Não, e dizer, eu não consigo controlar, então ele faz, né? Não, é o contrário, é o trabalhador ter essa liberdade de flexibilizar. Vai, doutora Patrícia, vai ficar gravada e depois vai pro YouTube, tá? Ela não fica mais pra sempre no Instagram, mas eu gravo por essa semana, depois eu subo pro YouTube e fica lá, tá? As de conteúdo, tá bom? Mas vai ficar, pode tocar a vida se precisar. Então, essa ideia do 62.1 é isso, é você ter atividade externa, incompatível ou praticamente impossível de fixar o horário e controlar isso, que pode se dar até por uma intenção das partes, né? E isso tem que estar anotado. O que eu encontrei aqui no tribunal que eu achei interessante, tá? Conforme consignado pelo regional aqui, que eu não vi qual é, depois eu digo para vocês qual foi, regional da 19ª região aqui, que eu não lembro qual é, 19ª,
Horas extras, adicional noturno, atividade externa. Porque o que eu acho cruel do 62, gente, é que tira até o adicional noturno, gente. Tira hora extra, tira adicional noturno, tira intervalo, tira tudo, né? Então, veja. Conforme consignado pelo regional, a condição de trabalhador externo foi prevista no contrato individual de trabalho e na ficha de registro do reclamante. Então, requisito objetivo preenchido. Asseverou-se, ademais, após amplo exame do contexto fático, que o trabalho do reclamante não era compatível com a fixação de horários e tampouco possibilitava uma rigorosa fiscalização, aduzindo-se ainda que sua liberdade na gestão da própria jornada e na organização de seu roteiro de visitas foi demonstrada por documento constante nos autos. Viram o pacote completo de comprovação? Anotação na carteira, no registro, atividade externa com liberdade, incompatível com a fiscalização efetiva e um documento que comprovava que ele tinha organização própria do roteiro de visitas, liberdade para fazer isso. Não há violação ao artigo 62.1, incidindo a súmula 126, que é aquela que não permite tratar de provas. Ai, que gênio, ela já olhou Google, Alagoas, obrigada. 19 Alagoas. Então, o que acontece? Aqui foi considerado, e aí o que eu achei interessante dentro aqui da fundamentação, porque esse, assim, ele trata sobre 1000 assuntos, né, esse acórdão, só que eu peguei só esse assunto pra gente olhar aqui. Então tem aqui, o aspecto importante relativo à aplicação do artigo 62.1 diz respeito à existência ou não de fiscalização quanto à jornada de trabalho. Se inexistente, ou seja, se o empregado tem a liberdade de realizar a sua atividade no tempo que lhe aprouver, podendo parar quando e onde desejar, há incidência da norma citada. Se, ao contrário, há fiscalização do empregador durante o trabalho exercido externamente, no que se refere a horários e tempo de parada, não há falar em aplicação do dispositivo consolidado. E aí ele diz aqui que nesse caso foi prevista blá blá blá, e que então isso era definido pela prova oral. Ele cita todos, essa decisão é bem legal, porque ele cita o que cada testemunha falou, tá? E diz que a prova dos autos revela que ele era propagandista, tá? Que ele não estava sujeito a controle e a forma de atuação não permitia o estabelecimento do controle de horário. Aí fala aqui do que acontece com as testemunhas, e a testemunha diz que ele podia alterar o roteiro, ele podia elaborar o roteiro, ele não dependia de autorização, ele podia realmente montar, e ele visitava médicos. Então, ele, na verdade, a jornada dele era definida pelo horário dos médicos e não pela empresa, porque é o médico que diz quando quer receber essas pessoas. É o médico que aceita receber aquela pessoa da indústria farmacêutica no horário que é conveniente para ele. Na verdade, é assim mesmo. O médico é que define, porque o médico é o cliente, né? Então, nesse caso, foi entendido, a administradora, que foi a relatora, foi entendido que não era o caso de não aplicação. Então, mantido o artigo 62.1, ele não teve direito a hora extra, intervalo adicional noturno, nada disso, tá? A outra decisão que eu peguei, por sua vez, porque aí é o contrário, né? Diz exatamente isso que a gente estava conversando aqui para vocês pegarem decisões modernas, tá? O mundo moderno, centrado essencialmente no apoio tecnológico, na automação, valendo-se em tudo da informática e da versatilidade das comunicações, sugere reflexão mais condizente com a realidade odierna e, de conseguinte, o avanço, agora é chique, dos marcos balizadores do alcance normativo do artigo 62, cujo advento se deu em outra circunstância sociocultural, diversa da experimentada agora, quando o acompanhamento do trabalho extramuros, adoro, prescinde da presença física de superior hierárquico, podendo verificar-se apenas mediante instrumentos eletrônicos hoje disponíveis para tanto. E aí, então podem colocar aí quero material, que é hashtag quero material para receber esse acórdão maravilhoso, porque aí tem um para sim, um para não, muito bom, com efeito telefone celular, computador portátil, tablet, GPS, são meios eloquentes e bem mais profícuos de fiscalização da jornada do trabalhador, em especial dedicado à atividade externa, se comparado ao conservador sistema presencial inegavelmente ultrapassado. Veja, inclusive, esse caso aqui, ele está dizendo que é muito mais fácil controlar hoje o externo de forma fidedigna do que do interno. Por quê? Qual é a principal alegação de quem bate o ponto? Que não podia anotar o ponto corretamente, que tinha que sair mais cedo. Oi, Janice, que tinha que sair mais cedo, que na verdade batia o ponto e voltava a trabalhar. Certo? Isso, Thaís, com a lei do motorista, aí já é totalmente diferente. Assim, para a questão do motorista, hoje é obrigado a anotar. É porque tem é que tem gente que entra com pedido de vínculo de motorista, né? E aí ainda tem que discutir a questão da jornada. Enfim,
Mas teoricamente enquadrando ali no motorista, na lei nova, é isso aí. Então, gente, vejam, no sistema tradicional de controle de jornada, o que mais se fala é que o sistema foi burlado, é que mexeram, é que não podia anotar tudo, é que o sistema não era bom. E o que o ministro está dizendo aqui é que justamente nos sistemas modernos você sabe realmente quando a pessoa está trabalhando. Então ele está trazendo uma inversão da presunção, que realmente o fato de dizer que é externo quer dizer muito mais a possibilidade de controle do que a impossibilidade de controle. Não é maravilhoso isso? Esse sentido, né? Assim como eu acho que a decisão do propagandista também faz muito sentido. Então vejam, por que é controlado o propagandista? Não faz sentido, tem que visitar os médicos, tem que conseguir oferecer o produto da indústria farmacêutica, é isso aí, aqui é diferente. Então é bem interessante, ele cita várias decisões, tá? Também trata de insalubridade, uma acordo que trata de bastante coisa. E aí, pra encerrar, porque, ó, tá vendo? É sempre assim, né, gente? Eu sou muito bocuda, cara. Eu quero acabar logo, falar tudo em pouco tempo e fica difícil. E aí eu quero dizer pra vocês que o inciso 2º trata do exercente de cargo de confiança, né? Então nós temos os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam para efeitos do disposto neste artigo os diretores e chefes de departamento ou filial. Disso tudo que está escrito no inciso 2º, o que eu quero dizer para vocês principalmente é o seguinte, não interessa o nome. A nomenclatura não interessa. Você pode chamar de fofinho do pai Dendê. Se ele tem cargo de gestão, se ele exerce poderes de chefia, ele está no 62. Inciso 2º. Por outro lado, você pode chamar ele de gerente supremo. Se ele não tem poderes, o nome do cargo dele é totalmente irrelevante. Gravem isso. E isso é graças a quê? Quem tem aula comigo sabe. Quem esteve no Telegram no estudo do Plá Rodrigues também. Princípio da primazia da realidade. Não importa a nomenclatura, não importa a forma. O que importa é o que realmente acontece. Então você pode dar o nome que quiser, mas o que importa são os poderes que ele tem. Essa confiança que lhe é depositada acima da confiança depositada nas outras pessoas que trabalham na empresa. Sim, muitas empresas acham que se mudar o nome para gerente, tá tudo certo. É só vocês verem nos bancos, tem mais cacique do que índio, todo mundo é gerente de alguma coisa, de conta jurídica, Van Gogh, de conta pessoa física, de relacionamento, todo mundo tem esse nome. Claro, no bancário tem uma coisa específica, mas ainda assim. Então, assim, ficou mudo? Ops. Vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo ainda? Estamos todos juntos? Estão me ouvindo? Sim? Deixa eu ver. Estão me ouvindo? Ai, me digam se estão me ouvindo. Corações para ouvir, para eu saber se estão me ouvindo. Senão eu vou para casa. Quer dizer, eu só fecho aqui. Bom, continuarei. Estão me ouvindo, né? Tá. Então, gente, o que importa é o exercício da função. Agora, claro, o que o artigo 62 existe? Ele também tem requisito objetivo, tá? Então, não é só o inciso 1º, o inciso 2º também tem. O regime previsto será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2º quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo, acrescido de 40%. Esse é um requisito objetivo, tá? É receber mais do que o seu subordinado, por exemplo, ou o cargo anterior. O problema desse parágrafo único é que ele parte de uma premissa que nem sempre é verdadeira. Ele parte de uma premissa de que você foi promovido. Então, que você era vendedor da loja, ganhava o piso, ou R$ 1.600 mais comissão, e passou a ser gerente e ganhou com isso uma gratificação que tem que ser de no mínimo 40% ou um aumento salarial de no mínimo 40%. Tinha muita divergência sobre isso. Não precisa ter separado no olerite a gratificação. Só que o novo salário tem que ser no mínimo 40% superior em relação ao antigo. E a gente está falando de salário base. O que significa que alguns vendedores, por exemplo, perdem. Porque o gerente, às vezes, como ele está vinculado à comissão da loja, a meta da loja, às vezes, pela comissão, ele ganhava mais quando ele era vendedor. Mas isso não faz diferença, porque o que interessa é no salário base, os 40%, tá? Só que o que acontece aqui?
essa ideia de que ele foi promovido nem sempre acontece. Tem gente que, primeiro, já é contratado direto como gerente, então ele não veio de outro cargo para comparar. Tem gente que os seus subordinados são de uma diferença tão grande hierárquica que ele ganha não 40% a mais, ele ganha o dobro daquelas pessoas, mas é porque aquelas pessoas ganham muito mal, como no serviço de limpeza, asseio, conservação. Então a pessoa não ganha um monte de dinheiro, o salário dela não é de 12 mil reais. Fábio, meu rei, não é de 12 mil reais. Mas é que as pessoas ganham 1.500. Então ganhar 40% a mais é muito fácil. Então a pessoa ganha 3 mil reais, ela ganha o dobro do que a pessoa de 1.500 reais, entendeu? Sim, 40% sobre o salário base. Então percebe como às vezes isso é fácil? Então às vezes você é contratado, você entra como consultor. Você entra como supervisor. Só que sim, na verdade você não manda nada. Você não manda nada. E esse é o requisito subjetivo. É a gestão. Essa prova da gestão não é fácil, porque, vejam, às vezes ele tem essa nomenclatura, ele ganha mais e aí ele não bate ponto. Aí a empresa diz o seguinte, olha, ele exercia cargo de confiança, tá aqui que ele era supervisor, ele ganha 40% a mais que os subordinados dele e a gente não controla a jornada dele. Pronto. Pronto não. O fato de não controlar a jornada não quer dizer nada. Porque é aquilo que eu falo, na verdade, os gerentes são os que mais trabalham. Porque tudo aquilo que eu falei do inciso 1º do artigo 62 não se aplica para o gerente. O gerente só se ferra. O que acontece? O gerente não pode sair quando ele quiser, gente. É muito difícil um gerente que é tão poderoso que pode almoçar às 3 da tarde, não voltar mais naquele dia. Decidir que no dia seguinte ele vai marcar um médico de manhã e não precisa avisar ninguém, porque é ele que resolve. Que supervisor que pode fazer isso, gente? Vamos combinar. Mal e mal um gerente lá top consegue fazer isso. Às vezes o gerente financeiro não pode fazer isso. Tem que pedir autorização para a diretoria para qualquer saída que ele tenha que fazer antecipada. Para qualquer chegada tardia. Então, na verdade, o que interessa... Não, normalmente é isso. Eles são os primeiros a chegar e os últimos a sair. Então, e aí vamos combinar que o 40%, e aí vem uma coisa bem importante... O 40% não é para remunerar mais trabalho. De novo, a gratificação de 40% ou aumento salarial não serve para remunerar trabalho além das 8 horas, trabalho além do horário. O 40% ou a remuneração superior serve para remunerar a maior responsabilidade. Então, se a maior responsabilidade não ficar comprovada, não importa o quanto ele ganha. Eu já julguei procedente um processo de um diretor pedindo dizendo que, na verdade, ele não tinha cargo de confiança. E quando eu peguei o processo pelo salário dele, eu confesso para vocês que eu estou fazendo assim porque era processo físico. Eu peguei o processo físico e falei, nunca, né? Nunca que um homem que ganha isso aqui, com esse cargo, nunca. Só que aí, gente, eu fui instruir o processo. E o homem não mandava era nada. Ele não podia fazer nada sem falar com o diretor da empresa, que era o dono, né? Ele não podia fazer nada. Tudo ele tinha que informar. Ele tinha que informar que ele ia almoçar. Um diretor que ganhava 40 mil reais. E sim, mesmo ganhando 40 mil reais, ele teve direito às horas extras. Porque ficou comprovado, esse processo já acabou, voltou do TST, e eu soube que ele faleceu, esse autor, inclusive. Fiquei muito arrasada, porque acho que ele faleceu antes, acho que ele não chegou a receber. Então, isso acontece muito. Sim, Patrícia, acontece muito. A empresa dá os... Porque a empresa faz a conta, gestão do risco. É mais... Olha, aí você pensa o tanto de hora extra que essa pessoa faz, que se a empresa paga 40% a mais do que ela ganha, tá mais barato do que pagar as horas extras que ela pagaria, gente. Então, pensa no tanto de hora extra que essa pessoa faz, que ganhar 40% a mais não paga as horas extras. É mais barato do que pagar hora extra. Só que pode ficar bem mais caro, porque esses 40% não se perdem. Agora está na moda, acho que a Patrícia Vailate já viu isso, porque eu acho que ela até me mostrou uma convenção coletiva, está na moda, estava na convenção, acho que dos bancários, especificamente para bancário. Que então é o seguinte... E estão dizendo os tribunais que pode ser considerada válida a cláusula desde que em acordo coletivo ou convenção coletiva. Dizendo o seguinte, se quem recebe 40% depois tiver desconstituído o seu cargo de confiança, no cálculo das horas extras pode ser deduzida a gratificação.
Porque aí seria o seguinte, se ele fez horas extras, não é, Tati? Se ele fez horas extras e, na verdade, ele não tem o artigo 62, para ele não vale a cargo de confiança, então ele não devia ter ganho aquela gratificação. Então é possível deduzir da gratificação. Na verdade, eu sempre entendi, isso realmente é algo que, estando em acordo coletivo, eu respeitarei, porque eu sou a rainha do respeito ao acordo coletivo, mas eu acho uma violência. Por quê? Porque quando ele passou a ganhar 40%, é o melhor estilo, ninguém mandou. Quando a empresa resolveu pagar a mais para ele, ela não estava pagando a mais pelas horas, gente. Ela estava pagando a mais pela responsabilidade. E com certeza quem trabalha mais horas nessa condição tem maior responsabilidade. Só que não o suficiente necessariamente para caracterizar o cargo como cargo de confiança. E aí, para finalizar sobre cargo de confiança, que eu já falei séculos aqui para vocês, tô atrasada para outra live que eu tenho que assistir, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, quando a gente pensa nessa ideia do poder de gestão que ele tem, a gente tem uma ideia inicial de que o gerente tem que ter subordinado. Então, essa é uma última coisa que eu quero falar para vocês. De onde vem essa confiança? O que eu quero dizer com isso? Um diretor financeiro, um gerente financeiro, não vou falar diretor, um gerente financeiro, que só está subordinado ao presidente da empresa, porque isso é uma outra coisa que eu quero dizer aqui em parênteses, dependendo do tamanho da empresa, ninguém tem poderes absolutos. Então, se a gente for esperar um poder absoluto de alguém, ninguém vai ter cargo de confiança. Tá? Então, dependendo do porte da empresa, sempre se responde a alguém. Até o presidente da companhia tem que responder ao conselho. Então, cuidado com esse poder, porque tem um limite desse poder. Você tem que analisar em cada caso concreto. Uma loja é diferente de uma empresa imensa, de uma indústria internacional, tá? Né? É completamente diferente. Então você tem que analisar conforme o tipo de negócio, né? O tipo de atividade econômica. Mas quando a gente pensa em gerente, a gente pensa sempre assim, a pergunta que sempre vem é essa, né? Se ele tinha subordinados. Era assim, as perguntas que vêm na instrução são assim, se ele tinha subordinados e depois se ele podia aplicar penalidade. E na maior parte das empresas, uma pessoa sozinha não pode aplicar penalidade que não seja advertência. Então isso geralmente já dá problema, porque na maior parte das empresas a política de advertência é de que tem que passar por no mínimo 2 pessoas. Então ele só entrega. Essa pergunta do se podia admitir ou demitir, eu também não acho boa, acho um horror. Então assim, eu pergunto se ele podia opinar, ou se ele recebia novas pessoas que diziam, esse aqui é o fulano que é o seu novo vendedor. Porque o gerente de uma loja, que é uma filial de uma rede, o gerente da Renner, ter poder absoluto de contratar, realmente é uma coisa estranha, porque isso passa por outros critérios, não é só por ele. Numa empresa pequena, se espera que essa pessoa possa resolver sozinha. Aí nós vamos tratar diferente. Se ele não podia resolver sozinho, tinha que perguntar para o dono da empresa toda vez que ele ia contratar, e ele tem que contratar um monte de gente, aí é um problema. Na empresa de telemarketing, por exemplo, contratam-se operadores de telemarketing todos os dias. Isso não vai passar por diversos níveis. A pessoa que faz, que resolve, tem lá 2, 3 pessoas que resolvem. Resolvem a partir da entrevista, a partir do teste, a partir de análise de currículo. Isso não vai lá para a diretoria toda vez olhar, porque são contratados 200 por mês, às vezes até mais, e são demitidos 50 por mês também. Então também não dá para passar por uma escala muito grande, porque até perde a hora de fazer isso, né? Então vejam, o tipo de poder depende muito do tipo de empresa. Então essa pergunta clássica de pode admitir, tem poderes para demitir, admitir, tem poderes de aplicar penalidade e tem subordinados, às vezes é pernicioso o argumento, porque aí vejam o seguinte, o gerente financeiro que só tem lá um estagiário ou o office boy que faz os pagamentos, que hoje em dia nem isso precisa porque é tudo na internet, mas enfim, leve e traz, sei lá, ele não tem subordinado. Mas a confiança que é depositada a um gerente financeiro, ele tem a senha do cofre. Ele tem a senha do banco, ele tem a senha do cofre, ele tem acesso a documentos altamente sigilosos que envolvem dinheiro. Isso vale mais do que ser chefe de meia dúzia de chão de fábrica. Vale muito mais do que ser encarregado. Isso exige uma fidúcia muito maior, e é isso que o Sérgio falou, é a fidúcia. Então, o que importa é isso. Esse gerente comercial não precisa ter subordinados, porque a confiança que lhe é depositada está muito além da questão de subordinados. Ele tem acesso... Gente, a pessoa tem acesso ao cofre, assim, só tem ele e o diretor. Então, na verdade, vejam, que informações ele compartilha, que informações ele detém, que poderes ele detém, que só uma outra pessoa detém. Vários. Então, nós estamos falando de cargo de confiança.
ainda que ele não tenha nenhum subordinado, não possa demitir nem admitir ninguém, porque não faz sentido. Se o setor só tem ele, por que ele vai fazer isso? Ah, sim, é o tema da vida da Patrícia Cavalieri também, sempre quem advoga pra eles é isso. Tem gente que tá há tanto tempo que conhece muito mais o negócio do que o dono, é o que o Sérgio tá falando, e é isso mesmo. Essas pessoas exercem cargo de gestão, e não aquele coitado do supervisor que não consegue fazer nada. Não pode fazer nada. Gente, eu vejo o seguinte, escala de férias, escala de folgas, tem gerente que não pode determinar. Tem uma loja aqui que eu já peguei várias vezes. O gerente da loja, que eu tinha certeza que era cargo de confiança, ele não consegue determinar nem a escala de folga. Até a escala de folga, ou seja, dos domingos trabalhados, ele tem que passar para a superintendência em São Paulo aprovar. Que poder tem essa pobre criatura que o sujeito diz assim, amanhã eu preciso chegar mais tarde porque eu tenho médico, depois eu tenho que levar meu filho, não está previsto, eu tenho que fazer um negócio diferente, e aí depois a gente joga no banco de horas, pode ser? Aguarde. Que chefe é esse que você tem que consultar para um negócio besta desse? Então vejam, o que importa é em cada caso concreto o que cada um faz. Percebem? Então assim, nomenclatura não importa. Agora, tem requisitos que são objetivos, por isso que eu falei, tem requisitos que são objetivos. Para ganhar mais do que alguém, uma vez eu tive um processo que não tinha ninguém, então, gerente financeiro, não tinha ninguém abaixo dele. Era justamente gerente financeiro, tá? Não tinha ninguém abaixo dele. E ele estava pedindo não horas extras, ele estava pedindo uma diferença de gratificação, porque ele dizia que o salário dele não era bom, não era suficiente. E o que eu fui olhar? Eu fui olhar na convenção coletiva o salário do analista financeiro, porque aquela empresa não tinha analista financeiro. Mas existe a função analista financeiro para aquela atividade econômica. Então, qual foi a conta que eu fiz? Ele tem que receber 40% a mais, no mínimo, do que um analista financeiro. Ah, mas as empresas pagam mais do que o piso de analista. Bom, aí é outra coisa, porque elas não precisam. Então, se aquela empresa não tem um analista financeiro, tem só um gerente financeiro, eu posso usar o piso do analista e colocar 40% em cima para ver se ele recebia isso ou não. Isso é muito sério, porque independentemente do tipo de função, se ele não ganha expressivamente a mais, uma vez eu peguei um processo que ele ganhava 30% a mais, nada mais importa, porque esse é um requisito objetivo. Então, o resumo da ópera aqui é, quanto aos requisitos objetivos, eles têm que ser nitidamente comprovados, certo? Os requisitos subjetivos, ou seja, os poderes que realmente a pessoa tem, ou se há realmente incompatibilidade de controle de jornada, esses requisitos subjetivos vão depender do caso concreto e realmente da prova dos autos, e isso dá um trabalho danado para fazer prova, e a contestação tem que vir muito boa, e a inicial tem que ter sido boa, e a impugnação também. Não adianta nada o advogado receber o trabalhador no seu escritório e ele dizer, eles diziam que eu era gerente, mas eu não era. E aí ele escreve na petição inicial, requer horas extras. E nem menciona que a empresa dizia que ele era gerente, mas ele não tinha os poderes. Depois fica como inovação. Na manifestação a defesa fica dizendo, mas na verdade ele não mandava nada. Isso é muito perigoso. As informações que você tem, você não pode ocultar. É óbvio que a defesa vai alegar que é o artigo 62, né, gente? Então, a única possibilidade do advogado não dizer isso é porque o cliente não contou. E aí, se o cliente não contou, o advogado tem que ver todos os documentos antes de entrar. Porque na carteira de trabalho vai ter a promoção dele. Tá? Se for o caso, faz PAP, produção antecipada de prova, para ver o cargo dele. Tem que fazer. Tem que fazer. Tá? Então é isso, gente. Vou acender a luz aqui para finalizar. Então, que eu fico super fantasmagórica nesse mundo aqui, né? Então, gente, continua o convite para vocês. Última chance do Quero Material aqui subindo, para eu ver se realmente vale a pena, se eu vou preparar um material bacana para vocês. Estamos encerrando. Continua o convite para vocês na terça-feira que vem. É a live de conteúdo terças e quintas, né? Na terça-feira que vem, a live de conteúdo sobre rescisão indireta. E na quinta, Masterclass aula. Masterclass no formato aula. Não é aqui, é no YouTube, com tela compartilhada, com material apresentado. Precisa se inscrever? Precisar não precisa. Mas quem se inscrever, com o link que tá na bio aqui, quem se inscreve tem a chance de receber material depois, pode concorrer ao e-book, pode ter desconto, pode ter bônus. Coisas especiais, brindes especiais acontecem para quem estiver realmente inscrito, até para ter uma ideia de quantas pessoas eu vou ter. Tá? Quem está inscrito no curso Extinção do Contrato de Trabalho e Covid, automaticamente vai receber o link para a Masterclass para aula, tá? E podem mandar dúvidas também, que a gente pretende resolver no dia, tá bom?
Então é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado comigo de novo. Digam para os amigos assistirem essa aula. Eu chamo de live de conteúdo, mas para mim é aula, é microlearning, que eu aprendi que essa é a expressão. Muito obrigada. Até semana que vem, mas durante a semana a gente ainda vai se falando. Um beijo para vocês, tá? Boa noite. Fiquem com Deus.